E como nós estamos falando hoje de Lucas, o médico amado, que o apóstolo Paulo mesmo citou, ele era um grande amigo do apóstolo Paulo, ele foi um grande amigo do apóstolo Paulo. Lucas, embora não tenhamos muita coisa descrita na Bíblia sobre ele próprio, nós temos 2 livros escritos por Lucas. E ele foi um exímio escritor, um importante historiador da palavra de Deus. Ele é dos evangelhos, dos evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, é o mais detalhista da palavra de Deus, é o mais preciso, é aquele que vai mais fundo na investigação dos detalhes. E é o que traz a ordem cronológica mais correta, é o Evangelho de Lucas. Então nós vemos a grande importância dele, embora nós não tenhamos muita coisa escrita em referência a Lucas, falando sobre a pessoa de Lucas. Mas nós temos a importância do trabalho que ele desenvolveu pelo Evangelho e pelo livro de Atos, um livro histórico da palavra do Senhor, contando o princípio da igreja. E foi muito importante, então, a figura de Lucas. E no final da vida do apóstolo Paulo, nós vemos que é ele que está presente, e nós vamos fazer um contraponto a respeito do que Paulo... Então, Lucas, o significado do nome Lucas significa luz, iluminado ou portador da luz. O Lucas, ele tem uma origem gentia, ele não é um judeu. Ele é o único escritor que nós vemos da palavra que ele não é um judeu escrevendo. Então, ele é gentil. Segundo algumas informações, ele seria originário da Antioquia, mas ele tem um grande conhecimento, ele tinha um grande aprofundamento, ele conhece muito, ele era um homem muito culto, ele tem uma linguagem muito culta, ele escreve do grego. Então ele vai escrever o livro de Lucas e no grego e tem um grande, profundo conhecimento. E nós vamos ver que ele começa a escrever a pedido de Teófilo. Ele vai fazer a escrita tanto de Lucas quanto do livro de Atos dos Apóstolos, direcionado a Teófilo. E é muito importante nós entendermos, e alguns acreditam que ele teria se convertido talvez nas primeiras pregações do apóstolo Paulo, por isso que lá no livro de Atos dos Apóstolos nós vemos ele acompanhando Paulo em alguns momentos das suas viagens missionárias, estando presente com o apóstolo Paulo, por isso ele escreve muito acerca do apóstolo Paulo, que nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos o quanto que ele foi presente, mas ele também foi presente, conheceu os outros apóstolos, Pedro, ele tem conhecimento com Tiago também, e alguns irmãos primitivos da igreja aqui, da igreja primitiva. Então é muito importante porque ele utiliza desses conhecimentos com esses irmãos para escrever e para nos contar, narrar muitos episódios da palavra de Deus. Embora ele não estivesse presencial com Jesus, ele escreve muito a respeito dos evangelhos e é muito detalhista. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículo 1, que ele vai dar a orientação, então qual é o trabalho que ele está realizando. Aí nós vamos ver. Tendo, pois, muito empreendido por ordem de uma narração dos fatos entre os que nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, que foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já tenho informado. Então aqui o Evangelho de Lucas nós já vemos o direcionamento, está sendo escrito a pedido do excelentíssimo Teófilo, que talvez fosse uma figura muito ilustre, alguns falam que talvez pudesse ser uma figura ilustre romana, mas que havia se convertido, mas que apoiou então o trabalho de Lucas, aqui financiou o trabalho de Lucas, essa pesquisa minuciosa de Lucas. E Lucas, então, vai fazer essa informação. Nós sabemos Paulo vai informar a profissão de Lucas como um médico amado, mas também porque no Evangelho de Lucas, as narrativas bíblicas acerca dos milagres, acerca das enfermidades, acerca da crucificação, são narrativas médicas, são narrativas muito detalhadas. Então Lucas, ele escreve, ele como médico, ele faz um detalhamento muito minucioso das enfermidades e das situações.
E ele vai escrever a esse excelentíssimo Teófilo, vai informar a Teófilo, vai contar a Teófilo todas as informações. Provavelmente o Evangelho de Lucas, ele vai buscar lá no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, que é um evangelho mais objetivo, mais linear. Lucas vai buscar lá no Evangelho de Marcos as informações, vai lê-lo, vai buscar e vai atrás das fontes, vai atrás de testemunhos, de relatos das pessoas que conviveram nesse tempo, que tiveram informações mais a respeito de Jesus, a respeito dos milagres, das curas, e aí ele escreve o Evangelho muito mais detalhado. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito detalhado. O Evangelho de Lucas é o evangelho também que nós temos a presença muito marcante das mulheres. Ele vai fazer um resgate histórico da figura da mulher. Ele vai contar relatos de mulheres, ele vai contar acerca de Isabel, de Maria, ele vai fazer um relato muito minucioso do trabalho dessas mulheres. Faz um resgate da figura da mulher. Então, quando nós falamos a respeito do trabalho, da obra de mulheres, é importante nós lermos o Evangelho de Lucas, porque ele vai narrar muito presente a figura da mulher. Ele vai fazer esse resgate da figura da mulher, diferente dos outros evangelhos. Então, nós vemos esse direcionamento. Ele vai escrever o Evangelho de Lucas contando às pessoas, contando aos gentios quem é Jesus, né? Esse Jesus amoroso. Ele vai mostrar também o Evangelho a partir vendo a situação das pessoas, da vida real do ser humano. Então, por isso ele é tão importante, por isso ele é tão marcante, o livro de Lucas. E também ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 1, ele também vai fazer a mesma amarração ao final do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte, e também vai continuar falando. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até no dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por todos no espaço de uma quarentena de dias, e falando a respeito do reino de Deus. E a estes, determinando-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, disse ele, a fim de que me ouvisse. Então, Atos dos Apóstolos, ele é uma continuidade ao Evangelho de Lucas. Inclusive, eles circulavam esses dois livros nesse período da igreja, no primeiro século da igreja, após ele ter sido escrito, eles circulavam juntos esses dois livros, porque Atos dos Apóstolos é esta continuidade ao Evangelho de Lucas. Ele dá essa continuidade, ele continua informando a Teófilo aqui as informações a respeito de Jesus, do milagre, tanto que ele retorna aqui, inicia falando a respeito da veracidade da ressurreição, ele continua falando a respeito da promessa da descida do Pentecostes, que está lá no final de Lucas e tem o seu cumprimento em Atos dos Apóstolos. Então, ele tem essa grande importância de fazer este relato. Mas, em algum momento, Lucas ele tem um conhecimento muito próximo com o apóstolo Paulo. E nós vemos que ele está junto com o apóstolo Paulo em alguns momentos das viagens missionárias, principalmente na segunda viagem missionária. Nós vemos que Lucas ele vai residir durante algum tempo também na cidade de Filipos. Vemos que a cidade de Filipos é uma cidade no qual Paulo vai sair a caminho da direção onde ele estava, pelo próprio Espírito Santo ter feito esse direcionamento do apóstolo Paulo, quanto que ele pretendia ir para outras regiões, e ele foi impulsionado a ir para a região da Macedônia, segundo aquela visão que ele teve ali em Atos, que nós vemos aquela visão daquele varão macedônico, passa a Macedônia e ajuda-nos, qual Deus tinha um direcionamento do apóstolo Paulo para essa região. E na região da cidade de Filipos teve uma grande importância com a implantação da igreja nesse lugar. E Lucas estava presente com o apóstolo Paulo nesse momento, nessa viagem. Então, ele descreve muito esse aspecto da viagem do apóstolo Paulo. E segundo as informações, nós temos Lucas, ele residiu na cidade de Filipos por algum tempo.
Nós vemos também que Lucas está acompanhando o apóstolo Paulo durante as suas prisões. Acompanha o apóstolo Paulo durante a sua primeira prisão em Roma, naquela casa domiciliar, e também está junto do apóstolo Paulo na sua última carta, na segunda epístola a Timóteo, nos seus momentos finais. Então nós vemos a importância de Lucas estar junto com o apóstolo Paulo, acompanhando essas viagens. E por isso ele detalha, nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, muito grande o tamanho dos capítulos narrados a respeito das viagens que Lucas descreve a respeito das viagens do apóstolo Paulo. O interessante é falar a respeito de Lucas, este médico amado que o apóstolo Paulo chama, que ele também foi um cooperador do apóstolo Paulo no Evangelho. Ele também acompanhou, auxiliou o apóstolo Paulo nesse momento da implantação das igrejas em algumas viagens que o apóstolo estava fazendo. Ele também foi importante, e como ele é chamado de médico amado, e o apóstolo Paulo sofria em decorrência de algumas enfermidades. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala, ele ora a respeito de um espinho na carne que ele sofria, e a Bíblia não descreve que espinho na carne era esse, mas era certo que era algo que Paulo sofria no seu corpo físico, era algo físico realmente que Paulo sofria. Nós vemos em alguns momentos que Paulo descreve nos seus textos que ele também tinha problemas na visão, que provavelmente ele lacrimejava muito, por isso ele usava lenços. Nós vemos em momentos em Gálatas que ele diz, olhe como vos escrevo com letras garrafais, porque ele não estava enxergando direito. Depois nós vemos lá no Sinédrio, o momento que ele está sendo colocado perante o Sinédrio, que ele é esbofeteado, que ele chama, que ele não está vendo, né? Que ele fala, parece falou a mim como se fosse uma parede branqueada, ou seja, Paulo tem problemas na sua visão, tem dificuldades na sua visão, e sem contar das inúmeras situações que o apóstolo Paulo padeceu, veio a sofrer os açoites. Então Lucas o acompanhou nesses momentos, o acompanhou também nesses processos de enfermidade. E nós vemos o quanto que ele era amado pelo apóstolo Paulo, o quanto que ele foi importante nesse processo, nesse acompanhamento do apóstolo Paulo nessas suas viagens, o quanto que ele serviu de auxílio, o quanto que ele serviu de colaborador, o quanto que ele serviu cuidando da saúde do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo o cita. Muito importante nós lermos no livro de Colossenses, aqui na Epístola aos Colossenses, no capítulo 4 e versículo 14, eu quero fazer uma contraposição entre o capítulo 4 e versículo 14 e lá no final, na segunda epístola a Timóteo também capítulo 4, que nos fala um pouquinho a respeito de Lucas. Embora nós não temos muitas informações, nós vamos ver o seguinte, Paulo vai escrever então a epístola aos Colossenses, o seguinte: saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E aí nós vamos ver lá na segunda, ele faz a saudação a Lucas como médico amado e também a Demas. E lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, Paulo vai falar o seguinte: porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Damácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque é muito útil ao ministério. E nós vamos ver aqui a saudação que Paulo fala. E para colaborar com essa última informação, a epístola a Filemon, nós vemos que Paulo vai saudar, lá no versículo 24 da epístola a Filemon, Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Paulo nos informa que Lucas foi um cooperador do Evangelho, foi um cooperador nos trabalhos, foi um cooperador que estava junto com o apóstolo Paulo. Nós sabemos que tanto a epístola aos Colossenses quanto a epístola a Filemon, Paulo escreve durante a sua primeira prisão em Roma, naquela prisão domiciliar. E nessa primeira prisão, essas duas epístolas, elas são enviadas para a mesma região, tanto de Filemon quanto a epístola aos Colossenses. E nessas epístolas nós vamos ver dois personagens, nós vemos Demas, e vemos aqui a presença de Lucas. Então, tanto na epístola aos Colossenses, quanto na epístola a Filemon, nós vemos que Paulo, ele saúda a Demas e saúda a Lucas.
E ele coloca tanto Demas quanto Lucas, lá em Filemon, dentro da sua galeria de cooperadores do Evangelho. São 2 cooperadores do Evangelho. Paulo fala. E lá, aos Colossenses, Paulo ainda vai dar uma informação a mais a respeito de Lucas como o médico amado. E nós vemos aqui, então, um comparativo. Só que, quando Paulo escreve já a sua segunda epístola, lá, a segunda Timóteo, aliás, a sua última epístola, o seu último livro escrito, que foi a segunda epístola a Timóteo, nós vemos que no final, Paulo vai fazer uma distinção entre Lucas e Demas. E quanto que Demas é esse cooperador do Evangelho, que lá está retratado tanto no livro na Epístola aos Colossenses, quanto a Epístola a Filemon, cooperadores do Evangelho, cooperadores do apóstolo Paulo, que estavam auxiliando o apóstolo Paulo nesse trabalho, na implantação das igrejas, na estruturação das igrejas, nós vamos ver que Paulo vai fazer um contraponto aqui, entre Lucas e Demas. E ele vai dizer aqui, nessa segunda epístola a Timóteo, que Demas o desamparou. Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Então nós vemos que nestes momentos finais, Paulo vai fazer uma contraposição entre cooperadores e cooperadores. Enquanto Demas é aquele cooperador que trabalhava com o apóstolo Paulo, mas no último momento, lá no último momento da vida do apóstolo, quando ele estava na situação mais difícil da vida, onde ele se encontrava ali naquela prisão, como nós já falamos, na última prisão dele, na masmorra, nos momentos finais, que era uma prisão insalubre, que era uma prisão subterrânea, onde passavam os esgotos da região, por isso que muitos, inclusive, não aguentavam o período de prisão final. A grande maioria morria antes mesmo da execução, antes mesmo de chegar o final do julgamento. Então, Paulo está escrevendo nesses últimos momentos, nessa última prisão. Então, quando ele chega nesse momento de provação, quando ele chega nesse momento final da sua vida, da sua trajetória, Paulo está dizendo que Demas amou o presente século e o desamparou. Foi para a Tessalônica, foi para outra região. E o único que está com ele nesses últimos momentos da sua vida é Lucas. É esse médico amado, é alguém que está ali acompanhando o apóstolo Paulo. Então, Lucas, na verdade, é aquele cooperador que foi junto com o apóstolo Paulo até os seus últimos momentos. Lucas é aquele que está nos últimos momentos, é aquele que descreve os momentos finais aqui da história do apóstolo Paulo, é aquele que está junto com ele nos últimos momentos. Lucas está comigo. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, essa última epístola, que ele pede que Timóteo venha estar com ele, e nós não sabemos se Timóteo conseguiu chegar até onde estava o apóstolo Paulo antes do seu martírio final ou não, porque em Hebreus também nos informa que Timóteo estava preso em um determinado momento, não sabemos se é nesse período antes ou depois, mas é certo que a única pessoa que estava junto com o apóstolo Paulo nos seus últimos momentos de vida foi Lucas, esse médico amado. Então, certamente, ele era alguém muito próximo ao apóstolo Paulo. Ele não era só um cooperador do evangelho, ele era um amigo, porque quando Paulo escreve, citando ele, o médico amado, certamente era alguém que tinha muita estima do apóstolo Paulo. Era alguém que estava muito próximo ao apóstolo Paulo, era alguém que estava muito presente com o apóstolo Paulo. E nesses últimos momentos finais, e às vezes a gente fala assim, que a gente consegue entender quem é amigo de verdade quando nós passamos por situações muito difíceis. E nós vemos que na situação mais difícil do apóstolo Paulo, onde havia uma acusação aos cristãos, e principalmente aos representantes do evangelho, aos apóstolos aqui, quando houve o incêndio de Roma, onde os cristãos foram acusados desse incêndio, onde os seus líderes estavam sendo perseguidos pelo imperador Nero nesse momento, e que Paulo estava enfrentando uma grande acusação, muitos, inclusive, dos seus cooperadores estavam auxiliando, que conheciam o apóstolo Paulo. Nesse momento de perseguição às lideranças, foram os que abandonaram o apóstolo Paulo. Os que muito se envergonharam do apóstolo Paulo, está sendo ali preso, está sendo acusado, inclusive até dos cooperadores, que nós vamos ver aqui, que inclusive quando o apóstolo Paulo assim fala a respeito de Alexandre o Atoeiro, que muitos males me causou, segundo alguns citam, o Alexandre o Atoeiro foi o que delatou onde estava o apóstolo Paulo para a sua última prisão, para os seus momentos finais.
Então, aqui nós entendemos que às vezes nós podemos ter várias pessoas cercadas até de amigos, mas Lucas é aquele médico amado, ou Lucas é o amigo amado que está junto com o apóstolo Paulo nos últimos momentos da sua vida. É Lucas que está presente junto com o apóstolo Paulo, é Lucas que está acompanhando esses últimos momentos de sofrimento do apóstolo, é Lucas que está juntamente com ele acompanhando toda essa situação, todo esse problema que o apóstolo Paulo está passando. Então é muito importante nós entendermos quem foi Lucas. Lucas, ele não foi só este homem culto, segundo o que nós temos informações, né? Não só um médico que conhecia muito de medicina, ele tinha um grande estudo aqui, ele também tinha um grande conhecimento de leis. Alguns dizem que ele poderia ser ou um advogado ou um estudioso de leis, porque ele conhece muito da legislação, ele tem esse grande aprofundamento. Ele foi um exímio historiador, porque ele vai buscar narrativas históricas muito fiéis, ele vai buscar o relato de pessoas que acompanharam o Senhor Jesus, relatos dos milagres do Senhor. Ele, de todos os escritores evangelistas, ele é o mais detalhista, é aquele que se preocupa muito com o relato, é aquele que acrescenta muito, ele dá uma humanidade às pessoas, ele mostra muito mais a figura das mulheres. É o evangelho onde nós temos mais a presença feminina, é no evangelho de Lucas, onde ele relata isso, onde ele relata as enfermidades, onde ele destaca certos pontos que em outros evangelhos nós não vemos isso. E também vemos que ele não busca muito na tradição, na cultura judaica, da mesma maneira que Mateus. Mateus já tem uma escrita diferente do evangelho de Lucas. E ele escreve com esse direcionamento ao Teófilo aqui para informar e para informar os gentios também quem era Jesus, para mostrar que Jesus ele morreu e ressuscitou e a sua palavra é verdadeira. E a importância de Lucas estar presente junto com o apóstolo Paulo. Segundo a tradição que nos fala a respeito de Lucas, nós não temos muito informação, porque esses escritos do primeiro século, da igreja primitiva, nem sempre foram preservados durante muito tempo. Mas o que nós temos de informação, segundo a tradição, é que Lucas não teria sofrido martírio, Lucas não teria sido morrido martirizado, mas que ele morreu cerca de 84 anos na Grécia, e por velhice. Então nós não temos muitas informações a respeito dele, mas o certo é que ele teria vivido muito tempo e que ele foi muito importante na divulgação do evangelho. Às vezes, encerrando e fazendo um retrato desses personagens bíblicos aqui, cooperadores do apóstolo Paulo, nós vemos que muitos deles não tiveram o seu nome muito mencionado, nós não temos muitos textos bíblicos falando muito a respeito da característica deles, e a respeito de Lucas escrevendo 2 livros importantíssimos da palavra de Deus, que é os que nos dão muita informação. O livro de Atos dos Apóstolos, como um livro histórico praticamente, que nos mostra a constituição da igreja primitiva, no momento que a igreja está crescendo, quem são os cooperadores, quem são as pessoas que estão ali auxiliando, como que a igreja desenvolveu, como que a igreja cresceu. Muito importante esses relatos. E mesmo assim é aquele que escreve, mas ele não escreve de si. Nós não vemos Lucas falando nada a respeito dele mesmo, Lucas não está se autoelogiando, Lucas não está dizendo que ele é um grande escritor, Lucas não está falando que ele era alguém muito importante, não, Lucas está narrando os fatos, está colocando as situações, está falando da pessoa de Jesus, e nós vemos em toda essa escrita de Lucas a ferramenta importantíssima que ele foi usado nas mãos de Deus. E assim como o seu nome, que significa luz, ou o portador da luz, ou o iluminado, nós vemos que ele vem trazer luz à palavra de Deus, que ele vem trazer luz para nós, pelo conhecimento que ele está aqui demonstrando e escrevendo a palavra de Deus. E nós temos que ser muito gratos a Deus pela vida deste homem, por essa pessoa que se prostrou perante o Senhor, por essa pessoa que foi capaz de escrever da palavra de Deus, foi capaz de nos trazer informações importantíssimas do Senhor, foi capaz de colocar pessoas, vidas, as histórias
no nosso campo de visão, que se não fosse ele ter esse direcionamento, nós talvez passaríamos despercebidos, principalmente no que tange a visão das mulheres. Porque nesta época nós vemos que o testemunho da mulher não eram testemunhos que tinham credibilidade. Os próprios judeus, havia uma oração dos judeus que eles muitas vezes se prostravam perante Deus e diziam: agradeço a Deus por não ter nascido escravo, por não ter nascido gentil e por não ter nascido mulher. E nós vemos Lucas ao contrário desse posicionamento, embora ele era um gentil, provavelmente, e ele escreve muito no grego, e ele era muito culto nesse momento, mas ele coloca a mulher dentro do texto bíblico, ele faz um resgate da figura feminina. E é muito importante nós entendermos como Deus usou a vida dele para nos trazer essas informações e preciosas da palavra de Deus. Muito importante nós entendermos o quanto que ele foi usado como ferramenta de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente fica... E quando eu falo desses personagens, desses cooperadores do apóstolo Paulo, e hoje eu quero dar um encerramento, esse fechamento a esses cooperadores do apóstolo Paulo, é muito importante nós entendermos o quanto cada pessoa é importante para o reino de Deus. O quanto cada um, dentro do seu trabalho, é uma ferramenta utilizada nas mãos de Deus. Às vezes a gente tem uma grande dificuldade em entender que se nós não estivermos fazendo algo, se nós não estivermos produzindo algo, se nós não estivermos falando no púlpito, usando o microfone, ou estando à frente de algum trabalho, alguma liderança, nós não estamos sendo úteis ao reino dos céus. E na verdade não é isso. O Senhor precisa de cada um de nós na construção dessa palavra. E nem nós teremos condições de juntar tudo e fazer tudo sozinho. O apóstolo Paulo jamais conseguiria fazer tudo sozinho se ele não tivesse tido cooperadores. O apóstolo Paulo nunca teria conseguido fazer nada sozinho se ele não tivesse tido um encorajador, alguém que impulsionou ele, alguém que acreditou no chamado. Esse impulsionador, alguém que acreditou, foi incentivador do seu chamado, que foi Barnabé, que foi, na verdade, o titular da primeira viagem missionária. É ele que está conduzindo a primeira viagem missionária, e depois vai ter uma alternância de condução. Na segunda viagem já há uma separação, uma divergência entre Paulo e Barnabé, e Paulo segue fazendo o seu trabalho, mas Paulo também não segue sozinho. Paulo vai ter cooperadores, Paulo vai ter Silas, que vai acompanhar ele nessa viagem, que também não tem muitas coisas escritas, mas alguns versículos apenas, Paulo citando Silas como esse cooperador do evangelho, que auxiliou Paulo, esteve junto com ele naqueles momentos difíceis. Nós vamos ver Timóteo, aquele jovem chamado para ser importante, para ter uma importante obra, que aprendeu com o apóstolo Paulo ali, como conduzir a igreja, que tinha a mesma fé da mãe e da avó no seu coração, mas que tinha grandes dificuldades por ser um jovem, por ter uma insegurança, pelo apóstolo Paulo, inclusive o carinho que Paulo tinha sobre ele, que chamava ele de filho na fé. A mesma coisa Tito também, um filho na fé do apóstolo Paulo, mas que tinha uma personalidade um pouco mais forte, foi mais incisivo. Enquanto Timóteo, ele vai pregar, ele vai orientar a igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Nós vamos ver Tito já indo para outra região, indo para Creta lá. Também muito importante o seu trabalho, demonstrando a importância do exemplo de alguém que quer transformar ali, mostrar Jesus através do exemplo. E a partir deles nós vamos ver Epafrodito, aquele que ama, aquele que sai lá de Filipos, percorre um grande caminho, vai até a prisão, fica ali como uma oferta viva, o apóstolo Paulo. Nós vemos o quanto que ele levou a oferta daquela igreja, que ele ficou doente, a igreja ficou sabendo que ele retorna, mas que ele tinha um grande amor, e que ele se ofertou a própria vida ali em favor do apóstolo Paulo. Nós vemos Epáfras, alguém que está realmente combatente na oração, alguém que se preocupa com a igreja, alguém que funda a igreja e que se preocupa em orar por essa igreja, que vai pedir auxílio ao apóstolo Paulo, que ora pela igreja, que combate em oração e que vai junto para combater as dificuldades que está acontecendo. Mas sem Epáfras não haveria igreja aos Colossenses, não haveria lá igreja em Colossos, porque não foi Paulo que fundou esse trabalho, foi Epáfras. Então nós vemos a importância dos cooperadores do apóstolo Paulo aqui, nomes que passam despercebido. Nós vemos aqui Onésimo, aquele que e Filemon, aquele que vai escravo, que antes escravo inútil, agora útil no evangelho.
um cristão antigo e um cristão novo que nunca para de aprender o quanto que Paulo amou e discipulou essas igrejas. Nós vemos pessoas sendo chamadas ao ministério para cumprir o seu chamado. Nós vemos Onesíforo, que teve uma grande importância de animar o apóstolo Paulo em momentos dificílimos da sua trajetória. Nos últimos momentos finais, Onesíforo foi importantíssimo para animar o apóstolo Paulo. Então vemos o quanto que o trabalho dessas pessoas, e agora concluindo, nós falamos de Lucas, quanto que Lucas foi importante, quanto que esse médico amado foi importante estar junto com o apóstolo Paulo nos últimos momentos. Então, se a gente consegue ter uma visão geral, juntando todos estes cooperadores do evangelho, nós vemos o quanto que cada um é uma importante ferramenta no reino dos céus. Então, todos nós fazemos parte de uma grande família e somos parte de um grande corpo. Por isso, e quando o apóstolo Paulo escreve, ele fala na igreja como algo vivo, como um organismo vivo, como partes do corpo, como perna, como mão, como braço, como dedo, como olho. Então, todos nós somos importantes ferramentas do reino dos céus. E se nós entendermos essa grande importância, o quanto que o reino dos céus, enquanto que a obra do Senhor, ela não se faz sozinho, ela precisa de pessoas, colaboradores. E como nós trouxemos esses colaboradores do apóstolo Paulo, nós vemos que seus nomes não tiveram grande destaque. Lucas, o trabalho gigantesco que ele fez, de escrever o Evangelho de Lucas, escrever o livro de Atos dos Apóstolos, e no entanto, nós não temos referências grandes falando a respeito de Lucas. Quem era Lucas? Afinal das contas, a Bíblia não diz muitas coisas dele, a não ser o que Paulo fala, o médico amado, cooperador do Evangelho. Mas nós sabemos o quanto que ele foi importantíssimo na obra de Deus. Nós precisamos viver para que a nossa vida seja ferramenta dos céus. Seja ferramenta nesse crescimento da obra, seja ferramenta para a vida de outras pessoas. E muitas vezes nós só vamos ver o resultado do nosso trabalho na obra de Deus, e talvez muitos de nós vamos só ouvir isso lá na glória, quando o Senhor nos apresentar o resultado do nosso trabalho. E eu costumo dizer, eu tenho muito no meu coração esse entendimento, que eu imagino que as pessoas que mais receberão lá na glória um galardão são aquelas que menos tiveram, talvez, um destaque nesta terra. Talvez aquela pessoa que vai receber um galardão maior ali na glória seja aquela que nós não tivemos muita coisa a falar sobre ela, nós não tivemos muito destaque, ela não foi alguém que estava na frente de um púlpito, ela não foi alguém que tivesse algo muito grande, mas ela fez muita coisa em prol do Evangelho. Ela foi um colaborador da obra. Ela foi alguém que orou, assim como Epáfras, combatente na oração, orando pela igreja. Quem sabe muitas mulheres, muitas irmãs, que às vezes a gente nem sabe o nome, vão ser aquelas que vão ter um galardão grandioso na presença do Senhor, porque foram combatentes na oração, que oraram pela igreja. Talvez nós nem sabemos quantas pessoas estão orando em nosso favor para que o ministério alcance mais vidas. Talvez a gente não saiba, mas lá no Senhor, na glória, talvez o Senhor vai mostrar pessoas que, assim como Epafrodito, foi um colaborador, um ofertante da obra do Senhor, que não só levou recursos para o apóstolo Paulo, no momento que ele estava ali naquela prisão, mas a sua vida foi oferta perante ele. Talvez nós não viemos saber pessoas que ofertaram a Deus através da nossa vida, ofertaram ao Senhor para que houvesse um grande trabalho sendo realizado. Talvez nós não vamos ver, às vezes a gente nem se dá conta daquela pessoa que está junto conosco, assim como o Onesíforo, que é aquele motivador que vai dizer para você, levante, vamos, siga à frente. Assim como o Onesíforo foi nos últimos momentos do apóstolo Paulo, ele procurou o apóstolo Paulo na sua prisão, nos seus momentos finais, para naqueles últimos momentos estar com o apóstolo Paulo e dizer, olha, eu estou aqui, conta comigo. Mas ele não fez talvez grandes coisas, mas só aquela palavra, só aquele momentinho de estar junto com o apóstolo Paulo foi importantíssimo para o apóstolo citar ele e a sua casa com grande amor, com grande estima.
Talvez aquelas pessoas que você não imagina, aquele cristão mais antigo e aquele cristão novo que ainda precisa aprender do Senhor, vai ser momentos que você vai aprender do Senhor através da vida dele, do testemunho dele, do quanto que Deus transforma. O quanto que o Senhor transforma cristãos recém-convertidos como cristãos há muito tempo e todos precisam do Senhor. E quantos que precisam, e assim como Filemão, demonstrar o que é o Evangelho na prática daquilo que é pregado. Vejam, cooperadores do Senhor. Quanto que nós precisamos de Barnabé que incentiva, que acredita no teu chamado, que motiva o teu ministério, mesmo quando as pessoas dizem, não tem chamado para nada, mas tem um Barnabé que acredita que Deus tem algo com a tua vida. Então, fechando nessa noite os cooperadores do Evangelho, os cooperadores do apóstolo Paulo, quanto que essas pessoas foram ferramentas de Deus, não só estes, mas como homens e mulheres, como Áquila e Priscila, que ensinaram, porque Paulo não teria condições de ensinar todo mundo, ensinaram Apolo. Olhem só, que riqueza de pessoas, quanto que eles foram importantes, quanto que eles iniciaram o trabalho, quanto que eles fizeram da obra de Deus. E não tiveram grandes destaques. Sabe, talvez o Senhor naquele dia vai te surpreender mostrando o quanto que as tuas obras nele foram realmente obras fiéis. O quanto que o Senhor tem a demonstrar.